Os anjos podem nos aparecer em sonho? É pecado ficar pensando num sonho, tirar alguma conclusão dele? Esse e outros assuntos nessa sexta-feira, que é a nossa sexta-feira de pinga-fogo, de resposta aos comentários feitos durante a semana. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. É uma coisa muito boa que o interesse pela doutrina católica nos dias de hoje tem surpreendentemente aumentado. A quantidade de pessoas que querem conhecer melhor a doutrina católica tem aumentado e isso é uma coisa espetacular. Por quê? Porque quando a gente conhece mais, a gente tem mais possibilidade de amar. Então, isso é muito bom. Inclusive, nós estamos fazendo, já existe, né, a playlist sobre catequese católica. Tem a playlist da catequese dos anjos. Eu, no final do vídeo, vou deixar o link para essa playlist. Ou seja, são vários vídeos que tratam de pontos da doutrina católica que não só faz bem, mas é essencial a gente conhecer. Se lembra, no catecismo, não sei quem é que fez aquele catecismo com perguntas e respostas. Hoje, infelizmente, nas paróquias, em muitas paróquias, o catecismo é uma quantidade de dinâmicas e de coisas assim sem muita consistência. Infelizmente, em alguns lugares, não, graças a Deus, ainda existem lugares que tratam assim. Quando eu fiz o catecismo, a gente tinha que até decorar algumas perguntas e respostas. E tinha uma que era assim: é obrigatório aprender a doutrina cristã? E a resposta é sim, é obrigatório aprender a doutrina cristã e comete falta grave aqueles que por negligência ou má vontade não a quiserem aprender. Veja, isso aprendia há muitos anos e ainda está, decorei e está até hoje, só que o conceito também está. Então, por negligência, ou por má vontade, não aprender mais sobre a doutrina católica é até um pecado. Por quê? Porque nós fomos feitos para conhecer, amar e servir a Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus que eu não vejo se eu não conheço o meu próximo que eu vejo? Como é que eu vou conhecer a Deus que eu não vejo, por enquanto, nesta terra, se eu não conheço a doutrina que ele me deu? Porque a doutrina católica é uma imagem, um reflexo da própria sabedoria de Deus, porque é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Então vamos lá, hoje é dia de nós respondermos alguns comentários, e eu tenho aqui várias perguntas muito bem feitas, muito interessantes. Nós falamos um dos vídeos a respeito dos corpos incorruptos dos santos. É um fenômeno que só existe na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então o senhor Claudemir Pinheiro pergunta o seguinte: como é um corpo incorrupto do ponto de vista da medicina? Senhor Claudemir, é uma pergunta muito bem feita, mas é justamente o que acontece. Se existe alguma explicação natural, alguma explicação médica para um corpo estar intacto, então esse corpo não é incorrupto do ponto de vista que nós tratamos. Porque um corpo incorrupto mesmo, que não tem absolutamente nenhuma explicação natural, não houve mumificação, não foi colocado numa espécie de freezer, não foram colocados produtos de conservação, não foi empalhado, nem nada disso. Então, quando não há absolutamente nenhuma explicação médica, o que a medicina séria declara? Ela declara que não há nenhum argumento, não há nenhum motivo, não há nenhuma razão natural para este fenômeno. E aí a igreja vai fazer a sua verificação e declarar, a medicina diz que não tem explicação natural. Vai ser visto, então, se a vida daquela pessoa foi uma vida santa, etc, etc, e aí sim a Santa Igreja declara o milagre. Então, o milagre, do ponto de vista da medicina, a medicina não declara o milagre. O que ela declara é que a ciência, e do ponto de vista natural, não se pode saber, não existe explicação para aquilo. Então, é uma coisa impressionante que, às vezes, por exemplo, como o corpo de São Francisco Xavier, um dia nós vamos falar sobre o corpo dele, foi colocado dentro da cal virgem, enquanto foi transportado do Oriente para o Ocidente depois que ele morreu,
e o corpo ficou intacto mesmo assim, ou seja, é um milagre em cima do milagre. Então o corpo a gente só diz que o corpo é incorrupto se não passou por nenhum meio de conservação. Né? Bom, outro assunto, vários comentários que eu agradeço sempre, né, encorajando este apostolado, que graças a Deus vai crescendo dia a dia mais, e se Deus quiser, né, graças àqueles que estão fazendo parte do grupo Apóstolos dos Santos Anjos, nós estamos preparando novos passos para o apostolado para o ano que vem. Bom, a dona Vivian diz assim: estou muito feliz com esse canal e fico sempre na expectativa do próximo vídeo. São vários que dizem isso e eu os felicito por estarem sedentos de conhecer mais da doutrina católica. Senhor Cláudio, teria como sempre compartilhar na descrição o nome dos livros citados nos vídeos? Agradeço mais uma vez pelo excelente trabalho de todos vocês. Agradeço, Sr. Cláudio. Isso é uma coisa que eu confesso, é culpa minha, de vez em quando eu esqueço. E no último vídeo que eu tratei das indulgências, eu citei um livro e não coloquei na descrição. Então eu estou colocando aqui neste vídeo um link na descrição para o livro sobre as indulgências, não o manual das indulgências, mas um livro que resume, é mais fácil, um livro do senhor Sérgio Bertoli, e que o título é Indulgências, Magnífico Tesouro. Eu vou colocar o link para a livraria, né, onde o livro está disponível. É um preço bem barato, eu creio que é R$ 8,50, uma coisa assim, é quase de graça, e que vale a pena ter em casa para entender. E eu aproveito aqui duas perguntas a respeito da indulgência. Lembre-se que eu vou falar a respeito dos sonhos, que é uma outra pergunta, se os sonhos podem ser os anjos se comunicando conosco ou não. Mas aqui a dona Célia Cabral: eu faço a maioria das coisas que foram ditas a respeito das indulgências e sempre me confesso para receber as indulgências. Eu tenho que rezar e colocar em intenção das indulgências, ou fazendo espontaneamente eu já recebo? Então eu pego desse livro que eu estou citando, que está o link na descrição, e eu leio esse parágrafozinho que esclarece isso. Então o livro do senhor Sérgio Bertoli, Indulgências, Magnífico Tesouro. Está aqui. O perdão que cada ato desses, indulgências parciais. Quem não viu o vídeo das indulgências gostaria de saber como receber indulgências, vou colocar aqui em cima, mas está no playlist da Catequese Católica, que eu vou colocar logo daqui a pouquinho no final do vídeo. O perdão que cada ato desses obtém diante de Deus chama-se indulgência parcial. Podemos lucrar ao longo do dia um número incontável de indulgências parciais, mesmo que não tenhamos presente isto a cada momento. Basta uma intenção genérica no começo do dia ou mesmo no início da semana. Então, para garantir, eu sugiro, né, que a gente sempre, uma vez por semana, seja no domingo de manhã, por exemplo, colocar: eu gostaria, ó minha mãe, ó meu senhor anjo da guarda, lembrai-me, né, eu gostaria de receber, tenho a intenção de receber todas as indulgências possíveis nesta semana. Então, uma intenção genérica já vale para receber a indulgência parcial. A dona Jane pergunta a mesma coisa. É um assunto muito sério e importante, as indulgências. Quando eu faço orações, recito jaculatórias indulgenciadas, eu preciso manifestar o desejo de recebê-las? Então, aqui está respondido, dona Jane, basta uma intenção genérica, né? Por exemplo, uma vez por semana, já dizer claramente: eu tenho as intenções de receber todas as indulgências. As orações das intenções do Santo Padre, é um Pai Nosso, uma Ave Maria e Glória, diz, segundo este livro aqui, basta um Pai Nosso e uma Ave Maria. Dona Cristiane Cavalcante: como baixar em PDF o manual? Existe? Eu não sei se existe em PDF, dona Cristiane. Então, estou colocando aqui embaixo um link para esse livrinho físico, que está bem barato, R$ 8,50, eu creio. Não é da nossa livraria, mas é uma livraria de um grande amigo nosso. E é realmente um preço irrisório. Aqui vem, então, o último assunto, antes da gente falar dos sonhos, que eu anunciei no começo. Dona Marinalva: excelente explicação. Hoje em dia as pessoas não têm mais noção de pecado e não sabem mais como evitá-los. Esse tema é muito bom, gostaria que repetisse mais vezes,
pois o pecado decide a nossa salvação eterna. Por um momento fugaz de prazer, perdemos os bens eternos do céu. É o demônio que está por trás do pecado para nos perder. Se soubéssemos, fugiríamos do pecado como se foge de uma serpente. Então, dona Marinalva, obrigado por essa confirmação. Sim, continuaremos tratando. E eu lembro que no final do vídeo existe a playlist, vou colocar aqui a playlist do nosso canal, Catequese Católica, para aqueles que já assistiram, compartilharem com os amigos, os parentes, para fazermos bem. Lembre que esse canal é um canal de apostolado. Bom, boa noite. Eu gostaria de saber o que fazer se um casal vive junto, mas não se pode casar porque um é protestante e outro é católico. Para sair do pecado mortal, tem que se separar e confessar para se obter a salvação, ou morrerá em pecado mortal e irá para o inferno? Bom, a pessoa viver junto sem o sacramento do matrimônio é concubinato, é um estado de pecado. Eu consegui aqui um resumo para essa resposta. Como hoje é um dia assim, mais de perguntas e respostas mais rápidas, eu vou ler aqui as 4 condições para o que a Santa Igreja chama de casamento misto. Sim, é possível casar, é possível um católico casar com um protestante legitimamente, mas tem 4 condições. Eu vou ler as condições aqui. Primeiro, o católico declara que está preparado para remover os perigos de desertar da fé. Se um católico casa com um protestante, com uma protestante ou vice-versa, uma católica casa com um protestante, e tem um risco enorme, dadas as circunstâncias, de perder a fé, a pessoa não deve fazê-lo. Mas, se ela declara que não, existe condições para eu manter minha fé e não desertar da fé, então é possível. 2, você faz uma promessa sincera de fazer tudo ao seu alcance para que todos os filhos sejam batizados e educados na Igreja Católica. E isso sendo de conhecimento do cônjuge. E esse é o terceiro ponto. A outra parte seja informada em tempo hábil, ou seja, antes do casamento, sobre as promessas que você fará, de forma que tenha certeza de que ela estará realmente ciente da promessa e de sua obrigação. Né? Ou seja, que o protestante aceite que o filho seja educado na fé católica. E 4, ambas as partes devem ser instruídas sobre os propósitos e propriedades essenciais do casamento, que nenhuma das partes contratantes deve excluir. Ou seja, se é um protestante que não crê na indissolubilidade conjugal, o casamento não vai ser válido. Porque o casamento é válido apenas nessas circunstâncias. Eu peguei aqui, então, de um manual, e essa é a resposta, dona Célia Aparecida, é uma resposta rápida que eu posso dar aqui hoje. A dona Ivana, então, penúltimo comentário: pecado cometido, arrependimento profundo, tem salvação? Dona Ivana, eu respondo rapidamente e prometo fazer no futuro um vídeo sobre isso. Se o arrependimento foi um arrependimento profundo, imagine uma pessoa que está no meio do nada, certo? Num lugar que não tem igreja, não tem padre, que acontece um acidente, a pessoa está prestes a morrer, mas ela cometeu um pecado mortal. Ela tem salvação? Não tem como confessar. Tem salvação? Sim. Depende do tipo de arrependimento que ela tem. E é isso que nós vamos tratar num vídeo sobre a contrição perfeita. Se a pessoa ela tem uma contrição, um arrependimento por amor de Deus, certo? E não só pelo medo do inferno, eu vou morrer, eu posso ir para o inferno, então me arrependo. Aí não é contrição, chama-se atrição. Mas se a pessoa, ela realmente diz, não, eu me arrependo porque eu fiz errado diante de Deus, que é infinitamente bom, né? E eu peço, apesar de eu merecer o inferno, eu peço perdão porque vós sois tão bom. Então essa é uma contrição perfeita, a pessoa ela é perdoada, inclusive do pecado mortal, com a condição de que ela tenha a intenção de, na primeira ocasião possível, se confessar. Assim, resumindo muito, é isso. E aqui a última pergunta é a respeito do anjo, e é feito pelo senhor Renan Ponte. Os anjos podem nos enviar mensagens através de sonhos? É perigoso querer desvendar sonhos ou pesquisar a respeito? Já sou membro do apostolado. Senhor Renan, muito obrigado. Membro do grupo
apóstolos dos santos anjos. Né? Muito obrigado. Graças ao Senhor e todos aqueles que cada semana a mais vai aumentando o número, né, dos apóstolos dos santos anjos, vendo a situação horrível em que o mundo está, as pessoas perdendo a fé e, de outro lado, outras procurando a fé. Nós precisamos inspirar essas pessoas e dar ferramentas para que conheçam mais a fé, não é? E entrem nesse combate espiritual contra a presença crescente do demônio em nossos dias. Então, meus parabéns, Renan, por fazer parte deste apostolado. Aqueles que ainda não conhecem, eu vou deixar no primeiro link na descrição do vídeo, não no comentário, na descrição do vídeo. Façam parte desse grupo que vai crescendo dia a dia mais. Bom, e tem vários benefícios, como a Santa Missa, as orações, uma quantidade enorme de orações feitas por vocês, inclusive as vigílias, né? Veja assim os benefícios no primeiro link na descrição do vídeo. Bom, então o nosso assunto anunciado no começo, e que é esse. Então eu repito aqui, são duas perguntas importantes. Os anjos podem nos enviar mensagens através de sonhos? Sim, de duas maneiras. Uma é uma maneira mística, é uma maneira de revelação e é muito rara que o anjo nos apareça no sonho, como por exemplo era o caso de São João Bosco, como foi o caso de São José, está na Sagrada Escritura, né? Que o anjo apareceu em sonho. Só que isso é um fenômeno extraordinário, raro. Nós já explicamos isso em alguns vídeos, como os anjos normalmente, porque senão seria fácil demais, né? Se eles sempre aparecessem em sonho, mas eles normalmente nos comunicam através de causas segundas, de circunstâncias. Então, essa é uma maneira, é possível, não é? Mas é rara. E a gente não deve dar muita atenção se a gente tem alguns sonhos esparsos, etc., que o anjo aparece e diz alguma coisa, porque pode ser, não é, simplesmente um sonho. A gente registra aquilo, se os acontecimentos começam a confirmar, a gente começa a dar um pouco mais de importância. Mas sempre é prudente a gente tomar com cuidado, com uma certa desconfiança de si mesmos. Porque pode ser que seja um produto da imaginação, a gente fica sugerindo a si mesmo, querendo que aquele fenômeno seja para nós, né, porque nos dá uma certa importância. O anjo apareceu para mim, e aí eu orgulho. Mas pode acontecer? Pode acontecer. A primeira maneira, então, essa maneira, né, direta, o anjo realmente aparece em sonho. Agora, existe uma outra maneira, que essa é um pouco mais comum, é que o sonho acaba sendo uma circunstância para nos colocar de sobreaviso ou para nos estimular alguma virtude. Pode ser, então é um sonho normal, não tem nada de sobrenatural, mas que o anjo, por assim dizer, provocou através das circunstâncias que ele nos preparou durante um dia e que fazem, né, que produzem na nossa imaginação alguns fenômenos, e vem aquele sonho que, apesar de não ser ele nos aparecendo diretamente, nos sugerem certas coisas que podem nos proteger, que podem nos alertar de alguma coisa. Então, não sei se está claro, existem essas duas coisas. Então, uma aparição, ou seja, uma revelação, um fenômeno místico extraordinário, ou um fenômeno natural, mas que o anjo se utiliza, que é o que ele normalmente faz, e isso é muito mais comum, que pode ser através do sonho, pode ser através de um livro, pode ser através de um vídeo, pode ser através de um colega que nos diz alguma coisa. Então, isso pode ser. Agora, a segunda pergunta, é perigoso querer desvendar sonhos ou pesquisar a respeito? Eu disse, não, de si não é perigoso pesquisar a respeito, desde que a gente tome este cuidado. Se a gente começa a fazer disso uma obsessão, não é bom sinal. Porque nós estamos em estado de prova e normalmente a Santa Igreja, a doutrina católica, a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, os sacramentos, nos dão as condições necessárias para salvarmos nossa alma. Então, querer, ficar com muita curiosidade, ficar atrás de fenômenos extraordinários, pode facilmente, estou pesando bem as palavras, pode facilmente dar numa coisa semi-esotérica ou com um certo sabor de espiritismo. Então é preciso tomar cuidado. Se a gente faz uma vez
ou outra, se aquele sonho nos deixa meio assim, a gente confirma de acordo com o que aconteceu depois, vê se acontece uma outra vez, mas sempre com aquele estado de espírito que é o que a Santa Igreja sempre teve, de desconfiar um pouco, né? Até dos fenômenos extraordinários como as aparições de Fátima, a Igreja sempre foi muito cauta em saber se realmente é, se não é um fenômeno do demônio, ou se não é um fenômeno de sugestão, né, de uma pessoa que está querendo se mostrar. E com isso, com esse cuidado, com muita prudência, aí sim se pode pensar no assunto sem esse perigo. Então é esse equilíbrio que normalmente a Santa Igreja tem nesses casos. Novamente, muito bom fim de semana a todos, e me recomendo as suas orações, prometo as minhas, e peço que todos então salvem e compartilhem a playlist Catequese Católica que eu vou deixar agora, estou deixando agora aqui na tela. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.